Ele tem esse filho? Tem esse filho que é um garoto até bonitinho. E aí o garoto, há uns 10, 15 anos atrás, se assumiu gay nas redes sociais. Aí ele apagou, botou milhões lá, comprou todos os vídeos, censurou todos os vídeos e mandou o garoto para longe. O Malafaia também tem, não tem um sobrinho que é transformista? Todo mundo tem. Todo mundo tem. Sobrinho, só que eles escondem, cara. Eles escondem, eles desaparecem com esse pessoal. Não tem uma casa que não tem uma filha lésbica, um filho gay. Claro, porque são pessoas normais, famílias normais. Faz parte da estatística nacional e eles não são diferentes da estatística mundial e da estatística até animal mamífera. Então tem 10 a 15%, pelo amor de Deus. Poder político, Malafaia e Macedo. Quem tem mais hoje? Quem hoje tem mais? Disparado. O Edir Macedo é dono de um partido, do Republicanos. Uma TV, né? É uma TV do maior sistema de rádio do país. Tem mais reprodutoras do que a Rádio Globo. E a impressão que eu tenho que o Malafaia também, ele virou um pouco esse leproso que o Macedo foi no passado, ele virou hoje, né? Eu ouço volta e meia de outros pastores da política, que não são da política, algumas pessoas publicamente, como o senhor está fazendo aqui, ele é o ente mais odiado da Igreja Evangélica brasileira. Ao Malafaia, né? Eu me lembro, eu entrevistei uma vez o pastor Pedrão, o senhor conhece? Conheço. Lá do Rio de Janeiro, foi o pastor que casou Eduardo Bolsonaro. Eu conheci e na ele, pandemia garoto. ele me deu uma entrevista em que ele falou muito corajosamente, considerando que ele tinha um contato pessoal com a família Bolsonaro, que era um absurdo as igrejas estarem abertas. Que ele tinha fechado a igreja dele, que as igrejas... Poxa, mas as igrejas tinham que... da Golden Cross. As igrejas tinham que, naquele momento, fechar. Ele viveu de saúde a vida inteira. Então Eles foram meu parceiro na Fábrica de Esperança. Mostra que faz sentido isso que ele falou, né? O Malafaia, eu percebo que ele atrapalha hoje muito a imagem, né, ele se da igreja tornou evangélica o de uma ente maneira mais total, né? repudiado do meio religioso brasileiro e evangélico. Então, e ele... mas é por causa... Uma tendência ou é uma relação de compasso? Tem vínculos inenarráveis, indizíveis e promíscuos para todo lado. Então, há muitos anos que ele é uma pessoa dessa capacidade de ser um ente escorregadio. Eu já ouvi de todos os lados que você queira, dependendo da circunstância, ele se mimetiza. Ele é um ente mimético para um lado ou para o outro. Agora, o lado para o qual ele se mimetiza, ele entra com aquela avidez de ódio, ele fala como se fosse o único representante daquilo tudo. E tem um detalhe, o ódio e a repulsa em torno dele cresceu muito quando ele começou a se apresentar como uma espécie de papa evangélico representando o grupo inteiro. Num grupo que é dividido como uma hidra. Não há condição de alguém chegar e dizer que fala, que representa o nome do grupo todo, sem a devida autorização, que nunca foi recebida. Quando eu falava pela Associação Evangélica Brasileira, porque todo mundo entrou lá, assinou um compromisso, me deu carta branca, você fala, nos representa. Agora, ele nunca teve nada disso, foi no grito mesmo. E quanto mais ele fez isso, e tanto mais quanto ele se envolva com política, e ele se envolve com política, menos ele prega o Evangelho. Então, você acredita que eu conheço o Malafaia desde que ele tem 18 anos de idade? Eu ia pregar no Rio, morava em Manaus, ele sempre estava presente lá na BI, onde eu pregava e nos outros auditórios. Eu nunca, nesses anos todos, encontrei uma pessoa que tenha dito: você sabe que eu encontrei Jesus, o amor de Deus, a graça de Deus, o perdão de Deus, o acolhimento de Deus, o abraço de Jesus, ouvindo o pastor Malafaia. Eu nunca ouvi. Eu já vi até alguém dizer coisa semelhante, muito raro, mas acerca do Macedo. Do Macedo, mas a maioria fala de prosperidade, dinheiro. Eu fui, acreditei e deu certo para mim. Com Malafaia, não, é sempre o engajamento político. E ele sempre incita esse ódio com um engajamento que ninguém consegue gerar engajamentos tão odientos e odiosos quanto ele consegue produzir no coração das pessoas. Pastor, a pergunta que eu fazia agora há pouco tinha a ver com esse engajamento.
qual é o método do Macedo, se o senhor quiser também analisar o do Malafaia, para conseguir criar essa capilaridade impressionante, mastodôntica de pastores no país? É por meio da prosperidade? Dizer, olha, vocês enriquecem comigo? O que é? Ou não? É doutrinal? Porque volta e meia a gente vê pastores da estrutura da Universal entrarem no noticiário, muitas vezes em casos policiais, né? E são pessoas muito ricas, né? Recentemente teve esse caso do faraó da Bitcoin. Eu noticiei na coluna que o faraó da Bitcoin, depois o Chico Otávio conta isso no livro dele sobre o faraó da Bitcoin, ele tinha centenas de pastores da Universal como clientes. Então, quer dizer, a pirâmide do faraó da Bitcoin tinha pastores da Universal que enriqueceram junto. Qual é o método do Macedo para conseguir que tantas pessoas fiquem nessa organização dele? Ele tem uma quantidade enorme de frentes e de capilaridades. Do ponto de vista político, ele não precisa disso. O presidente do Congresso é do Republicanos, não é? É do Republicanos, mas não necessariamente frequenta a Igreja Universal. Então, o Macedo é um cara de uma esperteza extraordinária. Ele organizou um partido que no início começou com a Universal, mas ele foi abrindo. Então, para ele, o importante é que tem uma pluralidade enorme debaixo do partido dele, para ele ter força política. Ele mesmo você não o vê aparecendo em momento algum. Ele tem as suas caras, as faces representativas, o que dá a ele um lugar de eminência parda muito mais importante do que se ele estivesse querendo aparecer. Uma outra vantagem do Macedo é que ele não gosta de botar a cara na televisão e nem na mídia, diferentemente, por exemplo, do Malafaia. Se ele pudesse, ele viveria com a cara dentro, andaria com uma TV aqui. Abre a geladeira e sorri, né? Com uma câmera, né? Diferentemente do Malafaia. O Macedo é totalmente diferente do Malafaia. O Macedo diz, eu não gosto de aparecer. Ele aparece em última instância. Uma vez na semana ele prega lá no Templo de Salomão, grava. Isso sacraliza também, né? E ele se defende das exposições desnecessárias. Hoje em dia os outros o representam. O Malafaia não, ele fala da verruga, da prega anal, ele fala de qualquer coisa, da fimose, ele se mete em todos os temas, em todos os assuntos. Então, o desgaste dele é infinitamente maior do que o do Macedo. Então, e outra coisa, o Macedo não está querendo nada além de um profundo projeto de poder. E o Malafaia, que é um projeto de poder pessoal. O Malafaia trabalha para a persona dele, ele é o partido dele próprio. É o partido Malafaia, vinculado a quem esteja dando o devido tapete vermelho para ele, ou a oportunidade, no caso, os Bolsonaros atualmente. Mas ele já andou em vários outros tapetes, já desfilou em vários outros desfiles, ele muda de plataforma com facilidade. O Macedo não, o Macedo vem mantendo, você vê que ele nunca faz apostas públicas. Vamos ver do lado de quem que Deus está. Vamos ver. Quem ganhar a eleição é sinal de que Deus está do lado dele. Mas ele seguiu o pastor, né? Ele perdeu o 22 e ele seguiu o pastor, né? Porque então Deus não estava do lado dele, porque ele perdeu 2022. Mas o Malafaia falou isso. Sei, não, mas o Malafaia, o que o Malafaia disser, não se escreve. Eu sei. Agora, o Macedo é um indivíduo de uma outra matreirice. Ele, por exemplo, uma vez me disse, eu não tenho nenhum problema com as coisas horrorosas que você considera que eu fale, porque eu trabalho com categorias estatísticas. Ele é formado em matemática e estatística. Então, é a expertise dele. Aí ele diz, eu sei que a minha igreja nunca vai ser a maior denominação do Brasil, mas vai ser o tempo todo a mais influente. Porque eu arranco dinheiro sabendo que tem um grupo que depois de um tempo não vai voltar mais. Mas não me interessa, eu criei uma rodoviária. Eu quero o fluxo, de modo que eu não vou nunca passar muito de 3, 4 milhões de pessoas.
como outras igrejas, a Assembleia de Deus que foi em frente. Mas todo mundo que passa por aqui tem que deixar alguma coisa, o tal do dá ou desce. O senhor fala de uma maneira muito aberta sobre o método dele e o senhor usou a palavra ilicitude e está descrevendo diversas delas. É uma organização criminosa? Sem dúvida. Criminosa em todos os aspectos. Jesus iria fazer, eu não sei nem o quê, porque com aqueles inocentes, cambistas, vendedores de animais, trocadores de dinheiro no templo, que viviam fazendo aquele negócio, olha, compra o meu pombo aqui que é mais barato, a minha ovelha é melhor para o sacrifício. Era o que acontecia lá nos dias de Jesus. Ele entra, vira as mesas, faz uma zorraga, expulsa todo mundo, e só tinha sacristão, só tinha gente pura comparado com esses caras que estão aqui hoje. Eu não sei nem o que faria. A presença de Jesus nesse meio, chegando com poder de decisão, ia ser de natureza escatologicamente final, porque esses caras chegaram a um nível de distorção, de apostasia, de corrupção indizível. A gente teve coisa parecida na Idade Média, mas com a sofisticação que a gente tem agora, e com as capilarizações, e com a ciência do uso de comunicação que eles têm, que é, na maioria das vezes, maior do que de qualquer outro grupo religioso ou até político, eles aprenderam a lidar com isso mesmo e com esse populismo que, quanto mais loucura fale, mais gente arregimenta. Descobriram também que essa fascinação geracional por idiotice. Então, tanto mais quanto você promova loucuras, idiotices e irracionalidades, mais gente vem te ouvir. Pastor,